Olá pessoal, bem-vindo no canal. Eu sou Maurício, sou desenvolvedor web. E hoje neste vídeo vamos, implementar uma API com a segurança, usando a Spring Security versão 6, que é a última versão que está sendo usada nesse momento. Eu vou apresentar para vocês o que a gente vai desenvolver de fato. Vamos desenvolver uma aplicação REST, então vamos ter algumas endpoints definidas, né? Vai ser uma coisa bem simples, porque o nosso foco é trabalhar e desenvolver, o Spring Security usando o acesso com JWT. Então, como é que vai ser a aplicação? Então, vamos ter as requests HTTP que vão entrar, então vamos ter que filtrar cada request HTTP que vai passar pelo filtro, pelo filtro do Spring Security. Então, vamos ter um filtro aqui e também pode ter vários filtros. Então, eu estou botando aqui, por exemplo, que podemos ter vários filtros. Obviamente, aqui é um encadeamento, das filtros que podem ter. Então, ele vai passar pelo filtro. Aí, o gerenciador de autenticação vai, determinar quem está sendo autenticado, ou seja, se o usuário tem certeza que o usuário é efetivamente quem está dizendo que é. E, ao mesmo tempo, essa autenticação manager, ele vai fazer o quê? Vai definir qual é o papel do usuário. Então, o que ele pode cumprir, qual é a role dele, o que ele pode fazer ou não fazer dentro da nossa aplicação. Então, se ele pode acessar determinada rota, o que operação ele pode fazer dentro do sistema. E, no fim, vamos ter o Security Contest, e esse Security Contest, ele que mantém aquele usuário que está logado. Então, ele que define que se efetivamente, se o usuário logou, então ele mantém ele logado por um determinado tempo. Óbvio que como a gente vai usar o JWT, que tem a expiração dentro, que a gente define quanto tempo ele é válido, toda vez que o usuário for fazer uma request, ele é validado, usando o tempo, e se tiver inválido, o usuário é forçado, a logar novamente ou renovar esse token. Depois de passar pelo filtro de segurança, aí sim o nosso usuário, consegue acessar as diversas rotas, da nossa API, e essa rota, dependendo do filtro que for passado, pelo security, ele pode acessar uma rota determinada ou não. Então, é isso que vamos implementar. E o que vamos fazer, de fato, vamos ter uma pequena REST API que vai, por exemplo, listar que vai mostrar para a gente uma lista de produto, uma lista de os usuários que estão dentro do sistema. E vamos fazer com que, por exemplo, só o usuário admin, o usuário manager, que tem a role de manager ou de admin, possa, por exemplo, acessar a lista de usuários. Ou seja, qualquer um pode acessar a lista de produto, mas são alguns usuários específicos que podem acessar a lista de usuários ou acessar, o detalhe do usuário. Ou seja, por exemplo, quando vai fazer um get para um usuário usando o ID do usuário, só um usuário com um determinado role pode ter acesso a isso. Ou seja, só o administrador pode ter acesso a isso. Então, também o acesso vai depender, da role da pessoa ou do role, da pessoa, ou principalmente de que tipo qual o nível de acesso desta pessoa. Vamos também implementar, o JWT. Então, vamos logar quando o usuário se cadastrar, ele recebe um token, e esse token vai ser usado para fazer as operações. Quando o usuário logar, tipo, saiu e logou de novo, vai receber um token, e esse token vai ser usado, para ele poder acessar e fazer operações dentro do sistema. E tudo isso vamos usar, para poder, aprender a implementar o Spring Security, que é muito usado, como padrão dentro do mercado. E principalmente o JWT, que é usado, tanto em aplicação REST, tanto em microserviços. Ele é muito usado em microserviços também. Então, vamos aprender como implementar ela e usar ela, dentro do sistema. Então, sem mais delongas, no próximo vídeo, vamos, inicializar a nossa aplicação indo, no Spring Initializer e deixar tudo pronto para começar a implementar código. Muito obrigado e até a próxima aula.